fazer algumas perguntas sobre a fundação da torcida. Como é ser um fundador da torcida Pantera Cor de Raça e como você teve essa ideia? Quem te ajudou? Bom, eu me sinto muito orgulhoso, né, de ter fundado a Pantera Cor de Raça, né, em 88, no momento mais difícil assim, da história do Democrata, né, que quando foi rebaixado para o módulo 2, né, na época não tinha esse nome, era a segunda divisão, né, do futebol mineiro, e foi um período que o Democrata ele vinha assim de um longo período de presença no módulo 1, né, na primeira divisão. Né, inclusive até conquistou a Taça Minas Gerais em 81. E o Democrata nunca tinha sido rebaixado, né? Então foi a primeira vez, em 88. Então, em função disso, muita gente abandonou o clube, né? Muitos torcedores abandonaram e nós continuamos fiéis aqui. Mas na época, a gente tinha, as metálicas não eram abertas, né, durante o campeonato da segunda divisão, e a gente ficava só aqui no lado das arquibancadas de concreto. Então nós pedimos para abrir as metálicas, aí o presidente atendeu, mas quem ia para lá para as metálicas eram só três, né? Três ou quatro, ou meia dúzia, né? Para ser mais exato, assim. Porque os três que iam para lá eram eu, o Renan e o Edmilson. E aí depois começaram a chegar outros, né, também. E aí a gente, naquelas metálicas vazias, né, só os quatro fundaram a Cor de Raça, depois chegou o Nego. E mais os outros que iam chegando aos poucos, né, eram 6, 7, 8, por aí. A gente decidiu fundar a torcida, né, criar uma torcida organizada para começar a chamar o público, né, para o estádio. Então aí fizemos a torcida, não tinha nome ainda, né? Tentamos uma série de nomes, várias sugestões, né? Um dos nomes era Panterror, mas as pessoas não acharam original porque a Ponte Preta tinha nós chamava Ponterror. Aí eu fiz essa brincadeira, né? Com o nome do desenho animado, do personagem, né? Dos desenhos animados, a Pantera Cor-de-Rosa, e substituindo para a raça, né, Pantera Cor-de-Raça. E pegou, né, o nome pegou e a torcida foi crescendo e o Democrata subiu naquele ano mesmo pro módulo 1, né, para a primeira divisão. O nome, eu ia fazer a pergunta sobre o nome, só que você já falou. Aí a outra pergunta é: o Democrata influenciou você em alguma parte na sua vida profissional ou em algo que você se inspirou na sua vida? Só para complementar o lance do nome, é, é, quando nós escolhemos Pantera Cor-de-Raça, logo de cara todo mundo gostou, né? Então, assim, aí partiu depois para aquela ideia de construir, né, o logotipo, né, que nós chegamos até a pensar em colocar a própria Pantera Cor-de-Rosa, mas pintadinha de preto, né? Mas aí a gente queria uma coisa mais valente, aí foi feita a Pantera Raivosa, né? O Epaminondas que fez essa pintura pra gente, né, na bandeira, no escudo. Que a gente usava nas camisas, nos bonés, né, no material. Agora, sobre a influência do Democrata, eu acho assim que até hoje influencia muito, não diria que seja uma influência, não, é mais uma referência, porque o Democrata ele é a origem, né? Ele está na origem de Governador Valadares, né? Porque o clube nasceu em 1932, quando não existia ainda Governador Valadares, era o distrito de Figueira, e vários dos integrantes do Democrata, da diretoria, até jogadores, naquela época, né, em 1935, né, que o clube já estava em franca atividade, fizeram parte do Partido Emancipador da Figueira. Então, assim, eles lutaram pela emancipação de Figueira. Então, assim, se hoje Valadares é uma cidade, se Figueira se transformou em município, né, em cidade, foi graças a esse trabalho que foi feito pelo Partido Emancipador, que tinha vários membros democratas. Então, essa história de luta, né, pelos interesses da cidade,
do amor, né, que todos têm por esse local onde a gente vive hoje, né, é uma referência para mim. Então, assim, eu acho que o Democrata ele representa muito para a cidade. Tim, mostra pra gente um pouco da sua obra de arte, do seu livro. É, aqui está o livro, né, Democrata Pantera Cor-de-Raça. Eu escrevi esse livro para mostrar como, é, como a cidade foi formada, né, por meio do Democrata, né, esse trabalho que eu citei anteriormente, do Partido Emancipador de Figueira, dos núcleos, né, habitacionais e a estrutura social daquela época de Figueira, né, eu procurei descrever aqui no livro. Então conta a origem do Democrata, as origens de Valadares e também a origem da torcida, né? Aqui tem um pouco da história da torcida. E no fim do livro tem uma linha do tempo com algumas conquistas, alguns fatos históricos do Democrata. É verdade que está precisando de atualizar já, porque o livro é de 2008, então tem vários fatos que ainda não estão ainda na linha do tempo, né? Mas depois a gente pode fazer uma segunda edição fazendo essa atualização. E o livro tem algumas histórias curiosas, porque assim, também eu fiz uma apuração jornalística, histórica, para desmistificar uma série de coisas que eram ditas, né, a respeito da história do clube. Né? Por exemplo, diziam que o Democrata tinha sua origem no Flamengo Futebol Clube, que era um time da Figueira. E na verdade não foi isso, né? O Democrata se originou do Ibituruna. O Flamengo ele se dividiu primeiro, né? Passou a ser Ibituruna, aí ficou Flamengo e Ibituruna, e do Ibituruna que surgiu o Democrata. Quando o Democrata surgiu, o Ibituruna deixou de existir, né? Que foi naquela famosa partida que é muito citada, né? Pelas pessoas que são mais antigas, que moraram aqui, né? Que foi em Tumiritinga. Né? Então o Ibituruna foi jogar lá e perdeu por 5-0. E aquilo foi um vexame total, né? Porque havia também uma briga entre Figueira e Cachoeirinha, que era o nome antigo de Tumiritinga. Uma rivalidade que existia, né? Então é como se fosse assim, Cruzeiro e Atlético, né? Para a gente citar um exemplo. Cachoeirinha dizia que ia virar a cidade primeiro do que Figueira. Então assim, o pessoal era muito... tinha uma rivalidade muito grande, né? Não diria Cruzeiro e Atlético, não. Talvez igual Ipatinga e Democrata. E essa derrota lá foi vergonhosa. Aí, na volta de trem, né? Na época só tinha trem mesmo para chegar lá, teve um desentendimento e o Ibituruna se desmanchou durante a viagem mesmo. E passou 3 dias, né? Esse jogo foi num sábado de carnaval. Então, quando foi numa quarta-feira de cinzas, né? O Democrata surgiu, né? Foi criado. Surgiu das cinzas, então. Mais ou menos isso. Assim, tem tinha um moço, né? Que chamava Cornélio, que ele treinava uns garotos ali num campo de terra batida que tinha onde hoje ali a rodoviária, né, atualmente. Então o senhor Genô chegou lá, e o senhor Genô era um maquinista, né? E viu ele treinando os garotos, então, o Ibituruna acabou, por que a gente não faz um time, né, para substituir? Aí eles tiveram a ideia de criar o Democrata. Tanto que o Democrata ele é preto e branco, porque o Ibituruna também era preto e branco, não usava a camisa com listras, né, verticais. Aí o Democrata se apropriou também dessa ideia, não encontrei nenhum registro se é o mesmo uniforme, né? Se era o mesmo jogo de camisa que passou para ele, então provavelmente sim, né? Mas assim, o mesmo visual, né? O mesmo uniforme estava sendo usado. Obrigado, Tim. Se você quiser falar alguma coisa no final aí, mandar um recado, pode. Uma coisa que eu sempre falo é que o Democrata ele representa a história da cidade, né? O grande patrimônio da cidade é o Democrata. E eu acho o seguinte, que hoje a situação que o Democrata se encontra, que entristece todo mundo, né? Poderia ser diferente. O Democrata era para ser um time de ponta. Está disputando até Série A do brasileiro, né? Mas se todo mundo incorporasse
esse sentimento, esse desejo de fazer o Democrata grande, né? Então, assim, se o Democrata representa a história da cidade, o Democrata foi quem lutou para a cidade se emancipar, né? Para o distrito de Figueiredo se emancipar, acho que era obrigação de todo mundo ajudar, as empresas, a prefeitura, instituições, né? O Democrata tem um estádio grande, né? Decente, e tem um time forte, porque torcida tem, né? Tem. Isso aí, indiscutivelmente, é a maior do interior e não se discute, né? Obrigado. É isso aí. Estamos aqui com o Simval, ele é presidente da torcida Pantera Cor de Raça, e a gente está fazendo a entrevista no estádio do Mamudão, estádio Democrata, na arquibancada metálica, no local onde a torcida fica todo jogo. E eu vou fazer algumas perguntas para ele. Eu vou começar. Simval, conte para nós a emoção de viver um jogo do Democrata nessa arquibancada. A emoção é muito grande, né? Fica até difícil de colocar em palavras, entendeu? Porque esse momento que a gente já viveu aqui eu vivi um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Foi aqui no Democrata. A emoção é muito grande, né? O clube da cidade, a gente é apaixonado. A torcida organizada, o cara pra mexer tem que gostar muito, entendeu? A gente gosta muito. Já vivi muitos momentos bons aqui, entendeu? Muitos mesmo. Qual o sentimento de ser presidente da torcida Pantera Cor de Raça hoje? Você ser presidente da torcida do seu clube, do que você mais ama, de você desde menor ver tudo acontecer, um dia você ser o presidente da torcida, você comandar. Qual é esse sentimento? Fica até difícil de falar, olha. O sentimento é muito grande, entendeu, Paulo? Eu venho democrata desde criança, entendeu? Minha torcida Pantera Cor de Raça está aqui desde 88. Então eu era menina, eu já vim aqui, tinha torcida, entendeu? E você vê, aí um dia você chegar a ser presidente da torcida, tipo assim, eu acredito que eu cheguei onde eu nunca ia chegar, entendeu? Tipo assim, eu nunca sonhei em ser presidente da torcida. Eu sempre sonhei em participar, né? Porque a torcida democrata é uma das mais fanáticas do interior de Minas. E a maior, entendeu? Tipo assim, eu sempre sonhei em participar. Eu nunca sonhei em ser presidente, então é muito emocionante ser presidente da torcida. Vou falar uma coisa aqui que vai ser engraçado. Qual foi a maior loucura ou uma das maiores loucuras que você já viveu para ver um jogo, para ir na caravana? Qual foi? Um jogo? Já fiz vários, né? Se eu falar pra você o tanto de soro que eu já tomei na veia, pra faltar de serviço, quando voltar da caravana, pegar um atestado pra levar no serviço, meu filho, já tomei muito soro, meu filho, sem ter nada. Ia pro jogo, depois de voltar, tinha que pegar um atestado, né, pra não perder o emprego, entendeu? Já peguei vários, então eu devo ter tomado mais de 100 litros de soro na vez sem ter nada. Foi tratado? Tô bem hidratado. Algumas fugas da Ponto Frio e da Casas Bahia? Nossa, demais, Ponto Frio, Araújo, já perdi até muito desemprego, né, pra ver o Democrata, né? Vocês sabem disso, né? Eu, como membro da torcida Pantera Cor de Raça, hoje eu do lado dele, eu posso meio que retratar uma pessoa que vive há pouco tempo isso e uma pessoa que está há muitos anos nisso e que gosta disso. E minha pergunta vai para uma das coisas que até eu que cheguei agora já sofri sobre isso. Fale um pouco sobre as pessoas acharem que torcedor organizado é apenas vândalo e que só pensa em brigas e confusão. Essa ideia que eles têm muito errada, né? Muitas vezes até a torcida faz o papel até do Estado. Porque muitas vezes a torcida tira as pessoas da droga, entendeu? Como já tirou vários, você sabe disso, eu não preciso citar nome. Sim. O pessoal coloca o torcedor organizado como bandido, né? Mas na verdade não é, né? Em todo meio da sociedade tem seu lado bom e seu lado ruim. Não só na torcida organizada, como em todo meio. Tem pessoas que pensam só nisso? Sim, mas a ideologia da torcida organizada mesmo não é essa. É simplesmente fazer a festa e apoiar seu clube, entendeu?
Sobre isso que você está falando, eu já vi muitas vezes você brigar com membros da torcida que estava, tipo assim, querendo fazer baderna com droga, esses trem. E é muito bom ver um exemplo desse no meio da torcida que realmente se envolve o chorei das pessoas com força. E a última pergunta, por último, qual é o sentimento de ver o Democrata nessa situação de hoje? Você vê que o público não abraça tanto ele igual abraçava em outros anos. Você vê uma administração que está deixando o clube desvalorizado, um clube que pode cair para a terceira divisão por causa de erros na diretoria. O que você sente com isso que está acontecendo? Você que já viveu glórias e glórias no Democrata, hoje vê esse fundo do poço. O sentimento é de tristeza, né, Paulo? Entendeu? Muito tristeza. Um erro amador, entendeu? Que todo mundo sabe que pode levar o Democrata para a terceira divisão. É muito triste, velho. É muito triste saber que o único clube profissional que tem na cidade, entendeu? Tá nessa situação. O Democrata, que já teve muitas glórias, já revelou vários jogadores, entendeu? Na verdade, o Democrata faz até um trabalho social, né? Entendeu? Muitas pessoas, se o clube ficar bem, muitos jovens, ao invés de ir para as drogas, para o mundo do crime, falam, não, você é jogador, jogar no Democrata. E se tirar isso da cidade é muito ruim. Eu vejo com muita tristeza, entendeu? Eu não posso falar que é a administração, entendeu, Paulo? Que eu não sei, entendeu? Que eu cuido da torcida. Mas eu acredito que quem está à frente, já que a pessoa tomou a iniciativa de estar à frente, ele não pode deixar o Democrata nessa situação. Eu acredito que se ele não tem a força para tirar o Democrata da situação, ele tem que jogar a toalha e sair, entendeu? Sim, deixar outra pessoa tomar conta dele. Chegarem, sim. Então essa foi a nossa entrevista com o Simval, presidente. Se tiver alguma palavra, agradecer, falar alguma coisa? Agradecer eu tenho sim, né, bicho? Agradecer você, né, por ter essa iniciativa de dar uma oportunidade da torcida falar. Eu queria falar que todo mundo que quiser filiar a torcida está aberta, entendeu? A pessoa pode chegar, trabalhar, participar dos trabalhos sociais que a torcida faz, entendeu? Todo mundo é bem-vindo na Pantera Cor de Raça. É nóis! Vamos subir, Demo! A gente está aqui com o Gilmar Estevam, ex-atleta do Democrata, ex-treinador. E Gilmar, conta aí um pouquinho sobre a sua história, da sua ligação que você tem com o Democrata. Primeiramente, boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Estar com vocês eu tenho uma história bonita, né, com o Democrata, né? Eu vim pra cá, apesar de eu ter jogado só 2 temporadas no Democrata, a minha história ficou marcada por muitos anos, né? Porque eu joguei em 89, que eu vim de Teoflotone aqui para o Democrata, comprado, né, na época, pelo presidente Almir Vargas. E disputei em 89 o Campeonato Mineiro da primeira e nós conseguimos a classificação, né, dentre os 8 que iam disputar o hexagonal, mas teve um problema na justiça, o Democrata acabou não disputando, porque o Pouso Alegre entrou na justiça e tirou o Democrata. E nós, naquela época, já estava com um time bem formado, eu tinha já feito aí, acho que 8 gols no campeonato, era um dos artilheiros também, né, e ali começou a minha história com o Democrata. Só que em 90 o Democrata ficou fora, eu fui para o Cruzeiro, fiquei no Cruzeiro aí durante 1 ano, mas não houve acordo de compra, né, do meu passe. Eu voltei ao Democrata, aí sim, aí a história que foi mais bonita, que eu fui o artilheiro do campeonato mineiro, nós somos vice-campeão mineiro, e essa história ficou marcada, para você ver, joguei 2 temporadas, mas 2 temporadas que foi muito marcante pelo fato de o Democrata ter sido vice-campeão mineiro, e eu sendo o artilheiro, né. Vestindo a camisa do Democrata, então, você diria que esse momento foi o mais marcante? Não, sem dúvida, claro que foi, não só pelo fato de eu ter sido artilheiro, mas também o Democrata ter conseguido o objetivo, mas a amizade era muito grande, né? Não só dos jogadores com os torcedores, eles acompanhavam os treinamentos. Eu acho que vocês são novos ainda, não sabem a história, mas os treinamentos ali, às vezes tinha até 500 pessoas assistindo treinamentos durante a semana, então era uma paixão muito grande, né? Eu tenho vídeos aqui que deixavam a gente até eufórico, assim, pelo fato de Democrata, pela campanha que estava fazendo, então a gente tinha um carinho muito grande. Então
fato marcante, porque ali foi um pontapé que me deu uma grandeza para me dar continuidade no atleta profissional. Né? A questão da torcida, como você falou, qual é a diferença de hoje em dia para aquela época? Eles eram mais marcantes no estádio? Como é que é? Mudou muito, né? Porque antes a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, os jogos estão passando na televisão, né? Então o conforto da casa, às vezes, né? Aumentou muito a violência nos estádios, então muitas pessoas preferem ficar em casa. Mas naquela época, como nós falamos, a ligação do jogador com o torcedor era muito mais próxima, né? Tinha uma afinidade maior. Força Vitória Guimarães, Gilmar marcou o primeiro gol do jogo aos 25 minutos. Bem, Milvay. Gilmar traz ali uma imagem da camisola à espera de marcar um gol com mensagem para a mãe. Eu diria que essa imagem mostra mais do que usa lá. O futebol é uma paixão e o torcedor também vai muito pela paixão e sabe que hoje em dia o resultado, se não acontecer, né, muda muito para a parte da violência. Então isso entristece até nós que estamos no esporte, porque não é dessa forma que a gente via antes, né? Que era uma coisa bem mais tranquila de se viver, com muito mais alegria. A gente ia mesmo para o estádio para viver o futebol. Agora, esquecendo um pouco lá do torcedor, queria que você falasse pra gente como era o futebol naquela época e as principais diferenças que você vê hoje em dia, da convivência do atleta mesmo. Então, hoje a mudança foi muito grande, né? Até em termos de treinamento, né? Mudou muito, né? Em termos dos estádios, mudou muito. Hoje o jogador, hoje os clubes viraram praticamente clube empresa, né? Então hoje não tem aquela afinidade total do jogador com o clube, né? Porque na minha época você jogava 5, 6 anos no mesmo clube, né? Então você tinha uma afinidade muito grande, era criado na categoria de base e passava para a equipe profissional, como aconteceu na minha época, que tinha muitos jogadores de categoria de base. E hoje mudou muito, o jogador vem, 3 meses, 2 meses, 1 mês, o jogador já chega hoje com o empresário já pensando, se ele fizer uns 2 jogos bons aqui, ele pode sair amanhã, já pode ir para outra equipe, então já não tem aquela afinidade, né? Então, hoje os dirigentes usam muito essa parte, né, de saber que o jogador está aqui de passagem, então o tratamento é totalmente diferente, então não há aquela ligação de amor com o clube, jogador e dirigente. Então o jogador vem, faz seu trabalho e os dirigentes também pensam dessa forma. Então essa mudança aí, hoje em dia, acabou com aquele amor que o cara tinha de vir desempenhar o trabalho como um atleta profissional. Eu vou fazer uma pergunta que não é planejada, mas foi pelo que você falou e eu, como torcedor, eu vejo isso que mudou muito. No campeonato de 91, ter jogado uma semifinal de campeonato no estádio do Democrata, no Mamudão, fez uma diferença absurda em comparação ao que hoje os times têm que jogar em caso do Campeonato Mineiro. Se um Democrata for para a semifinal de Mineiro ou umas quartas de final, ele tem que mandar jogo num estádio acima de 20 mil torcedores, porque a FMF só libera se for. Essa mudança também, você vê que atrapalhou muitos clubes do interior, né? Porque hoje, na verdade, o futebol mineiro, quem manda são os clubes grandes, né? Apesar das equipes ter a sua parcela de contribuição, de na hora de votar lá, saber o que é isso, aquilo, como houve a mudança agora dos clubes do Atlético, Cruzeiro e América, que queria só 4, né? Os 4 ali nas finais, e os clubes brigaram para ser 8, né? Para classificar em 8. Então, tem essa força, mas essa mudança que você disse aí, claro que se os equipes do interior conseguissem decidir em casa, é uma força muito grande, né? Como aconteceu com nós, mas teve situações que os clubes com até endividado, né, procura pôr seus jogos em estádios maiores para poder ter uma renda maior também, né, ter um dinheiro que ele possa pagar as suas dívidas aí com os atletas, com os jogadores. Então, como eu te falei, hoje em dia os clubes viraram clubes. Questão do amadorismo que a gente trabalha lá na faculdade, né, a questão da história, o amadorismo é o cara praticar o esporte por amor,
E a sua época não é uma época tão distante ainda, é da época de 80 para 90. E até ali você vê que naquela época os atletas praticavam mesmo por amor, ficavam, como você falou, 5 anos, 6 anos. Você vê que isso, né, tá indo cada vez mais para baixo, está caindo cada vez mais. Muito, mudou muito, né? Como você falou, nós, nessa época que eu peguei aqui, nós conseguimos ser até vice-campeão mineiro devido a isso, ao amor que tinha pelo clube, porque na minha época que eu joguei, tinha jogadores ali que estavam no clube aqui já há 6, 7 anos, né? Que é o caso do Silvio, que hoje é treinador do América Mineiro, treinador de goleiro, né? O Borges, o Parreira, o Coqui, essa turma toda já estava aqui na categoria de base. Quando eu cheguei, já há bastante anos aqui, tinha uma afinidade muito grande. E eu apenas completei essa afinidade, né? Porque eu cheguei num clube que foi muito bem recebido, tinha um carinho muito grande de todos, né? E eu cheguei no Democrata pensando em conseguir coisas boas para poder crescer, mas eu sabia que não poderia passar por cima de nada, tinha que esperar as coisas acontecerem, né? E o Democrata deu esse suporte para nós. Então, essa mudança, claro que hoje em dia, como eu te falei, hoje o tratamento que tem do dirigente com o jogador também pensa nele, o clube pensa no que eles têm que fazer para poder angariar coisas para o clube, então há essa distância muito grande. Então o jogador vem, faz seu contrato, procura fazer o seu trabalho pensando só em si e as coisas vão se dificultando cada vez mais. Democrata de Governador Valadares surpreende o Galo no Mineirão. Após o cruzamento de Edivaldo, Giba toca para o fundo do gol. O Nelinho e o João Leite Neto não tiveram chances. 1-0 Democrata. O empate do Galo. Depois da confusão na área, Pagani, que jogou no Santos, toca mal. E Toninho Cerezo faz em cima do goleiro Luiz Sérgio. 1-1 no Mineirão. O segundo gol do Democrata. A defesa do Galo e Toninho Cerezo vacilam. Dudu! Alô, Dudu! Recebe na área e vence João Leite. 6 de outubro de 82 no Mineirão, raridade. Galo 1, Democrata de Valadares 2. Tinha jogadores ali que estavam no clube aqui já há 6, 7 anos, né? Que é o caso do Silvio, que hoje é treinador do América Mineiro, treinador de goleiro, né? O Borges, o Parreira, o Coqui, essa turma toda já estava aqui na categoria de base. Quando eu cheguei, já há bastante anos aqui, tinha uma afinidade muito grande. E eu apenas completei essa afinidade, né? Porque eu cheguei num clube que foi muito bem recebido, tinha um carinho muito grande de todos, né? E eu cheguei no Democrata pensando em conseguir coisas boas para poder crescer, mas eu sabia que não poderia passar por cima de nada, tinha que esperar as coisas acontecerem, né? E o Democrata deu esse suporte para nós. Então, essa mudança, claro que hoje em dia, como eu te falei, hoje o tratamento que tem do dirigente com o jogador também pensa nele, o clube pensa no que eles têm que fazer para poder angariar coisas para o clube, então há essa distância muito grande. Então o jogador vem, faz seu contrato, procura fazer o seu trabalho pensando só em si e as coisas vão se dificultando cada vez mais. Tudo envolvendo o dinheiro, né? Tudo. Hoje em dia o futebol não tem como pensar de outra forma, né? O futebol hoje é lucro, é dinheiro. Virou negócio, né? Virou negócio, é clube empresa, né? Cada um pensa do seu lado. Hoje o jogador... E os clubes pequenos sofrem muito porque eles não conseguem fazer contrato grande com o jogador. Então o jogador faz contrato de 4 meses e se ele conseguir destacar ali, o clube não vai receber o dinheiro. Ele espera acabar o contrato para ser vendido para outro, ou fazer seu contrato maior lá, mas o clube que revelou assim, como se fosse um Democrata, não consegue ter um retorno. Então, por isso que está dessa forma aí, cada um pensando em si e o futebol dessa forma que está sendo aí. Acho que até falou já, mas a última perguntinha para terminar, eu queria saber o que você acha da torcida organizada da PCR, da Pantera Cor de Raça, o que você tem a falar sobre ela? Não, isso aí é sem dúvida, né? A gente até se emociona em falar porque eu, como eu te falei, eu acompanhei essa torcida, o crescimento dela desde a época que eu esteve aqui, né? Eu estava aqui em 89 para 90, foi a época que a torcida começou a crescer, e ele acompanhava em todos os estádios que nós íamos, eles iam acompanhando. E eu posso falar com clareza porque eu fui como jogador e como treinador, né? Então eu não tenho dúvida que a torcida Democrata é uma torcida muito apaixonada, merece que o Clube Democrata tenha um crescimento muito maior aí pela frente, né? Eu agora que estava aí de folga assisti bastante jogos, né, no Democrata, vi que a torcida apoia bastante.